5 coisas que você precisa parar de fazer com o seu dinheiro agora. Se esse assunto te interessou, fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te falar algumas coisas que você vai identificar se você está fazendo isso aí com o seu dinheiro. Se você identificar que você está fazendo alguma dessas coisas que eu citar aqui, pare imediatamente, porque isso com certeza está atrapalhando a sua vida de ser uma vida mais próspera, mais tranquila. Pode ser que você esteja numa situação financeira complicada por estar cometendo um desses erros. Então, fica comigo aqui para você saber quais são eles. Mas antes, pega aí o meu mini curso gratuito Como Organizar Suas Finanças, que já vai te ajudar bastante a não cometer esses erros com seu dinheiro, tá bom? Tem um link de WhatsApp logo aqui abaixo. É só você mandar uma mensagem nesse WhatsApp falando que você quer o mini curso gratuito, que nós vamos estar enviando o acesso dele para você. Então, a primeira coisa que você tem que parar de fazer com o seu dinheiro, caso você faça, é parar de agir como se o seu dinheiro fosse dinheiro de uma ONG. Sabe aquela pessoa que não pode ninguém chegar perto dela contando uma história triste, seja um vizinho, um parente, um colega de trabalho, que logo ela se desdobra ali para poder dar o dinheiro para aquela pessoa? Às vezes a pessoa está com o dinheiro ali contado e aí alguém chega pedindo emprestado, contando uma história triste, ela vai lá e empresta aquele dinheiro porque ela não sabe dizer não. Olha, eu já tive casos, já conheci casos de pessoa que ela estava com o dinheiro ali da conta de energia dela. E aí chegou uma pessoa contando uma história triste ali, que estava precisando de um dinheiro emprestado, e ela pegou o dinheiro da sua conta de energia e emprestou para aquela pessoa. E aí, resultado? A pessoa não pagou, a conta dela venceu, ela não tinha outro dinheiro para poder pagar aquela conta e ela ficou numa situação complicada. Por quê? Porque ela simplesmente não sabe falar não e ela quer ajudar todo mundo. Então quer dizer que você não deve ajudar ninguém? Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ajudar sim quando nós temos essa condição. Quando essa ajuda não vai te prejudicar. Então, se você tem como ajudar com consciência, ajude sim, isso é muito bom. Mas se você não tiver como ajudar, não é egoísmo você falar que você não pode ajudar. Você está simplesmente falando a verdade, porque realmente você não pode, porque você não tem. Até porque você não vai conseguir salvar alguém que está se afogando se você também estiver morrendo afogado, não é mesmo? Então, não é egoísmo se você falar um não no momento que você realmente não tem como ajudar. Isso é ter consciência daquilo que você está vivendo. E é claro, eu desejo que você, que todos nós chegamos em um momento da nossa vida em que a gente tenha essa condição, em que a gente tenha ali separado dentro do nosso planejamento, por exemplo, um valor só para ajudar quem precisa. Olha que maravilhoso. Mas enquanto esse dia não chega, ajude com consciência, quando você realmente puder. E não trate o seu dinheiro como se fosse uma ONG. A segunda coisa que você precisa de parar de fazer com o seu dinheiro, urgente se você faz, é parar de fazer compras sem se planejar. Presta bastante atenção no que eu disse. Eu disse que você deve parar de fazer compras sem se planejar, as famosas compras por impulso. Eu não falei que você deve parar de comprar. Muito pelo contrário, nós precisamos comprar mesmo. Até porque a gente precisa de movimentar a economia do nosso país, até porque a gente tem coisas que a gente precisa, coisas que a gente quer. Então a gente tem que comprar sim. Só que a gente precisa de aprender a se planejar para as nossas compras. Quando você se planeja, você faz uma compra com consciência, porque você se planejou para aquela compra. Você não vai se sacrificar, você não vai fazer uma compra fora do seu orçamento, você não vai correr o risco de depois não ter como pagar aquela compra. Então é diferente você simplesmente comprar no impulso e depois acabar prejudicando a sua vida financeira de você se planejar para comprar. Então, essa é uma segunda coisa que se você faz, se você é aquela pessoa que compra por impulso, se você é aquela pessoa que nunca se planeja para comprar aquilo que você quer, simplesmente viu, olhou, gostou, comprou e está sempre aí no aperto, você precisa parar de fazer isso. Começa a se programar, começa a se planejar. Ah, eu quero comprar tal coisa para mim. Então, deixa eu olhar aqui no meu orçamento. Ah, esse mês não dá. Então, no mês que vem, eu vou separar o valor aqui que vai dar para me comprar isso. Ah, é algo um pouco mais caro, vou precisar de 3 meses para comprar, de 6, que seja.
mas se planeje antes para poder fazer as suas compras, porque assim você não vai viver no aperto, com a corda no pescoço financeiramente. A terceira coisa que você precisa parar de fazer com o seu dinheiro é de ignorar as pequenas despesas. Nós somos mestres de fazer isso, né? A gente se preocupa muito com as grandes despesas, mas com as pequenas a gente não faz a menor questão de controlar, de saber quanto está saindo ali com aqueles pequenos gastos ao longo de um mês, de uma semana, de 15 dias. Então a gente precisa parar, porque esses são os pequenos furos, né? Eu gosto de usar esse exemplo do balde. Se tem um furo grande, está saindo muita água, logo a pessoa se preocupa, né, em trocar aquele balde. Mas se tem um furo pequenininho, a água está saindo devagarzinho, às vezes a pessoa não se importa. Ah, é um furo pequenininho, vai custar vazar água, mas ela vai vazar. E agora se forem vários furos pequenos, não é mesmo? Então, se preocupe sim com as despesas, independente se são grandes, se são pequenas. Faça questão sim de saber quanto está saindo, quanto está entrando, quanto você está gastando, porque isso sim faz diferença na hora de você ter o controle da sua vida financeira. Número 4, o que você deve parar de fazer com seu dinheiro imediatamente, se você quer melhorar a sua vida financeira, é parar de viver no automático com o seu dinheiro. Sabe aquela pessoa que dinheiro entra, dinheiro sai, ela não sabe quanto entrou, não sabe quanto saiu, não sabe de nada, no final das contas ainda fica falando, não sei para onde foi meu dinheiro? É porque você está vivendo no automático. Você precisa parar com isso imediatamente. Você precisa de ter ali um planejamento financeiro, saber quanto vai entrar, quanto vai sair esse mês de despesas, quanto eu vou separar para isso, para aquilo outro. Você precisa ter o controle da sua vida financeira e não simplesmente ficar no automático sem saber o que está acontecendo. Viver no automático não é uma opção para nós que não somos ricos ainda. Nós precisamos ter esse controle. Na verdade, viver no automático não é opção para ninguém. Até as pessoas que têm muito dinheiro, elas sabem o que entra, elas sabem o que sai, com o que elas estão gastando. Então, qualquer pessoa que quer ter o controle da sua vida financeira, ela precisa de saber essas informações e ela não pode viver no automático. E agora, a quinta coisa que você precisa parar de fazer com o seu dinheiro. Mas antes de falar o que é a quinta, tá gostando desse vídeo? Tá te ajudando em alguma coisa? Então me ajuda também. Deixa aí o seu like se você estiver gostando. Não é inscrita aqui ainda? Tá vendo aqui os vídeos e ainda não se inscreveu? Não custa nada você se inscrever aí. Porque fazendo isso, você me ajuda a fazer com que o YouTube entenda que esse canal é relevante, que as pessoas gostam do conteúdo aqui. E então o YouTube vai começar a distribuir para mais pessoas. E o objetivo desse canal é levar a educação financeira gratuita para o maior número de pessoas possível, porque a gente concorda em uma coisa, né? Que o nosso país precisa ser educado financeiramente para que a gente consiga tirar tantas pessoas que hoje vivem aí, né, no endividamento, na inadimplência, conseguir melhorar a sua vida financeira. Então, me ajuda aí, se inscreve, curte, deixa um comentário se você quiser. Se não quiser deixar um comentário, deixa um emoji, já ajuda bastante também no engajamento. Então, agora sim, indo para a quinta coisa que se você estiver fazendo, você tem que parar imediatamente. Sabe o que é? É achar que educação financeira não é algo importante, que você pode deixar isso para depois e ficar empurrando com a barriga, se educar financeiramente. Às vezes um livro que você comprou e você não lê, aquele livro está ali, ó, há tempos pegando poeira e você precisando desse conhecimento, você não lê. Ou às vezes um curso que você comprou e você não assistiu nenhuma aula, ou começou a assistir e parou, um e-book que você comprou e não leu, uma ferramenta que você comprou ali, um planner ou uma planilha para fazer as anotações e deixou aquilo para lá. Não faça isso com o seu dinheiro. Educação financeira é muito importante para a gente aprender a administrar bem o nosso dinheiro, independente se ele é pouco, se ele é muito. Educação financeira é importante para a gente não ficar caindo em armadilhas, porque o que mais tem hoje são armadilhas financeiras para nos fazer viver ali no vermelho, para nos fazer viver endividados. Então, quando você tem educação financeira, você consegue observar essas coisas e identificar que aquilo ali é uma armadilha e não cair naquilo, porque você está educado financeiramente. Então, se eduque. Se você pode ler um livro sobre finanças, leia. Ah, eu não gosto de ler, prefiro fazer um curso, faça um curso. Ah, eu prefiro e-book, porque são mais rápidos, né? Tem menos conteúdo, né? Aquele negócio muito extenso como um livro.
Então, que você leia um e-book ou faça uma mentoria, mas se eduque. E outra coisa que você também está aqui, já está fazendo, né? Assistindo esse conteúdo gratuito que também traz educação financeira, faça isso. Ao invés de ficar perdendo tempo aqui no YouTube com coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida, tire um tempo para ver 1, 2, 3 vídeos e colocar aquilo ali em prática. Anota aquilo que você achar importante, anota aquilo que você está observando, que você precisa mudar, precisa implementar na sua vida financeira, ou que você precisa deixar de fazer, como é o caso desse vídeo aqui hoje. Então faça isso, porque a partir do momento que você parar de fazer essas coisas com o seu dinheiro, você vai ver que a sua vida vai mudar, que a sua vida financeira vai melhorar e as coisas vão começar a andar de uma forma melhor e mais próspera para você. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. E para você que ficou aqui até o final, o meu muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!